seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. No programa de hoje, eu converso com Eduardo Barra sobre os livros Uma Introdução à Metafísica da Natureza, de Michel Gans, e sobre Comentário de Texto Filosófico, de Eveline Roguet. Eduardo Barra é professor doutor em Filosofia e atualmente é o pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Paraná. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Gilberto. Seja bem-vindo ao Quarta Capa. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. No meio de tanta atribuição que se deve ter atualmente. Sim, não, as coisas... Eduardo, uma pergunta que nós gostamos de fazer muito aqui, né? Normalmente quando se trata de livros de tradução, quem é o autor, né? Então nós começamos com o Michel Gans. Quem é o Michel Gans, né? Sim, o Michel é assim quase que uma entidade dentro do ensino da filosofia no Brasil, porque ele chegou ao Brasil, ele é um belga, que veio ao Brasil ali por volta do final dos anos 70, início dos anos 80, para trabalhar na Unicamp. A Unicamp estava sendo fundada naquele período pelo então reitor da Unicamp, famoso Zeferino Vaz, e ele tinha como projeto da universidade criar um centro de lógica e epistemologia, que existe até hoje, é o CLE, conhecido assim, né, nacionalmente, internacionalmente. E ele trouxe uma série de pesquisadores de primeiro time assim, para o Brasil, e o professor Michel Gans foi um dos que veio dessa primeira leva. Vieram europeus, norte-americanos, alguns ficaram aqui durante um tempo, outros foram embora. O caso do Michel, ele ficou aqui talvez por um período de 12 a 15 anos. Ele formou uma geração inteira de filósofos da ciência no Brasil, né? Vários foram orientandos dele. Os meus orientadores na USP, quando eu fiz a minha pós-graduação lá, tinham sido alunos dele, nenhum foi orientando dele, mas colegas, né, que já estavam mais algum tempo na área, tiveram essa sorte de ser orientandos dele. E dali para frente ele se tornou um amigo da comunidade filosófica brasileira, né? Ele tem vindo aqui frequentemente, ele fala um português muito fluente para quem conviveu tão pouco tempo, né, com a língua aqui, e ele tem tido muito interesse em manter esse contato, e foi por ocasião, então, de uma dessas possíveis vindas dele aqui, né, quando a gente conseguiu ter um espaço na agenda dele para que ele viesse para um evento nosso aqui, que nós preparamos que surgiu a oportunidade para essa publicação. Mas não estava... A publicação em si não estava programada. Não, a publicação é um efeito, digamos, colateral, né, dessa vinda dele, né? Nós o convidamos para que ele participasse da primeira edição de um evento que ainda existe hoje, né? Essa edição é a de 2011, nós já fizemos uma outra em 2013, 2015 e estamos agora preparando a de 2017, a quarta edição de um evento que chama Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência. É um evento que a gente tem conseguido aí reunir um público bastante expressivo, porque se tratando de filosofia da ciência, história da ciência, não é um tema muito... Não é um tema assim tão popular, né? Tão popular, isso. Mas a gente tem conseguido, nessas 3 edições, reunir um grupo aí de 300 a 400 pessoas para esse evento. É muito grande, né? O apelo principal é para os professores da educação básica, né? É um curso, uma temática que sempre tem um interesse desses professores, sobretudo das áreas das ciências da natureza, né? Química, física, biologia e a matemática, né? Junto dessa família aí de disciplinas, porque isso foi uma temática que passou a ser muito demandada dentro dessas disciplinas, né? O ensino da ciência se voltou muito para inserir nos seus currículos conteúdos da história e da filosofia da ciência, mas não havia uma preparação, as universidades ainda não formam professores com essa preparação. Então esse evento surgiu com essa ideia, justamente de facilitar a aproximação dos professores às pesquisas que se faz nessa área, né? E já na primeira edição a gente teve assim uma pessoa de destaque internacional, né, que veio, ficou 4 dias, fez o curso assim com muito entusiasmo. Nessa primeira edição até que o número foi menor de participantes. Mas se a gente olhar, a gente gravou todas as aulas, né? O professor Gans, depois foi falando em português. Em português, isso. Isso está gravado, né? E está disponível no YouTube. É só
procurar no YouTube Escola HFC, legal. que é a sigla, dá pra né? vê-lo falando. Isso, exatamente. Pode, inclusive, ler o livro ouvindo ele falar lá, porque ele quase que acompanha mais ou menos o mesmo roteiro. Daí né? entra... Mas o livro é uma tradução. Ele, É uma tradução. Mas antes de te perguntar, ele mora atualmente na Bélgica? Ele mora na Bélgica, ele é professor, atualmente, ele é professor aposentado da Universidade de Louvain. Ele ainda mantém atividades lá de pós-graduação, como aqui no Brasil, o professor sênior, né, que Sim. quando se afasta, ele ainda mantém as atividades da pesquisa e da pós-graduação. Mas ele é muito solicitado pelo mundo todo, ele tem muitas atividades em Roma, Continua super ativo. na Pensilvânia, onde ele estudou, né? Então, ele continua muito ativo, ele é uma pessoa que participa do debate principal hoje em torno desse tema do livro dele. No mundo inteiro, ele é uma referência. Tá, e daí ele faz as conferências em português, falando em português, mas depois, quando ele dá o original, ele dá em francês. Sim, ele entregou, Aí na entra... verdade, esses eram os originais de um livro que ele estava escrevendo, né? E que ainda está escrevendo. Né? O livro o dele ainda continua, né? O nosso é que saiu publicado aqui. Ele, de vez em quando, dá notícias do livro, em que ponto que ele está. Mas aí é um livro muito mais voltado para um público especializado, né? Que certamente deve ser publicado em inglês, nem em francês, porque nem haveria a demanda desse livro para um público muito mais especializado e onde o inglês já é a língua franca, né? Daí ele vai levar um pouco Isso, aí seria uma coisa para especialista. Esse livro não, esse livro é, como o próprio título já diz, uma introdução, né? Ele é voltado para um público não especializado, né? Que queira se aproximar, entender, ter uma iniciação nas discussões da filosofia da ciência que ocorreram ali do final do século XX para frente, né? Então, é bem atualizado, é o que, se você abrir hoje um periódico dessa área de conhecimento, história e filosofia da ciência, certamente esses temas vão estar lá, sobre a natureza. Então, nesse caso, o interlocutor privilegiado, digamos assim, se é que dá para chamar assim, do livro, não é necessariamente o estudante da filosofia. Não. Seria o interessado sobre... a filosofia, sobre ciência. Sobre ciência, sobre filosofia, sobre história também, né? Sim, claro. Esse campo de estudo, no qual se insere essa discussão do professor Gans, ele sofreu uma grande mudança ali por volta, na segunda metade do século XX, por volta dos anos 60, com o trabalho de um autor que muita gente conhece, chamado Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn era um professor de história da ciência. E, no entanto, ele escreveu um livro que mudou a filosofia da ciência. Então, ele fez uma espécie de unificação desses campos, né? Dali em diante, surgiu pelo mundo inteiro departamentos de história e filosofia da ciência. Programas de pós-graduação reunindo essas duas coisas, né? A expressão que surgiu na mesma época não é do Thomas Kuhn, mas é de um autor que está muito dentro do debate no qual ele se inseriu, que é uma adaptação de uma frase antiga do Kant, do Immanuel Kant, o filósofo alemão do século XVIII, que diz o seguinte: a história da filosofia sem a filosofia da ciência é cega. E a filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia, né? Então, que essas duas coisas tinham que ser feitas juntas, né? Por isso a nossa escola aqui é uma repercussão disso. Nós somos, de certa maneira, kuhnianos, né? Adaptamos para esse campo de estudo essa abordagem kuhniana, que é reunir história e filosofia da ciência. O professor Gans, nesse livro particularmente, não há muito de história da ciência no tratamento que ele faz. É um tratamento mais analítico das teorias. Então, você vai ver que a ênfase ali é muito maior em filosofia da ciência, propriamente dita, mas certamente os exemplos dele são da história da ciência. Quer dizer, tem toda uma maneira de tratar essas questões que lembra muito essa atmosfera que surgiu nesse campo a partir dos trabalhos do Thomas Kuhn. E daí, falando da tradução mesmo, Eduardo, você que traduziu junto com o Ronei Mocelin, né? Ronei, é meu colega de departamento, né? Aliás, o Gans elogia a tradução de vocês. Sim, sim. Deu muito trabalho fazer, né? Porque era uma tradução assim, que não era para especialistas. Então, a gente tinha que tentar achar em português, né, um vocabulário termo que fosse também transparente para o leitor nosso aqui, né? Com o português do Brasil, né?
E isso, de fato, deu um trabalho grande para que a gente chegasse também a uma formulação mais didática e tal. Mas, assim, eu não reputo como um trabalho exatamente de tradução. Eu acho que eu, por ter ouvido as aulas do Gans em português, eu estava tentando ver como que eu ia escrever o português do Gans, né? Como que ele falaria aquelas coisas, né? Então, assim, é uma dupla tentativa de traduzir, né? De achar o correspondente mais literal, o texto que ele passou para a gente, que eram os textos das aulas dele, que eventualmente até ele lia lá durante as aulas esses textos. Então, algumas coisas que estão já fazendo a tradução, né? Já falando já na sua versão para o português, né? Então, mas eu acho que do ponto de vista da tradução não é um livro que levanta grandes dificuldades. Eu acho que ele foi bastante, porque também para a gente é um aprendizado, né, fazer isso. Isso que é uma curiosidade, uma coisa que eu sempre pergunto, porque a editora está cheia de tradutores que se inserem na tradução ali, pela primeira vez. Sim. Essa foi a primeira tradução que você fez? Não, eu já fiz outras com a mesma abordagem, né? Com traduções que eu digo assim, que eu não assinaria, entendeu? Entendi. Por quê? Porque elas são muito mais voltadas para interesses didáticos, né? Então, esse é um texto que tem essa abordagem. Eu já fiz outras traduções também com essa mesma preocupação, algumas publicadas, outras mais mesmo utilizadas em sala de aula só, né? Mas, assim, a minha aproximação com a tradução é muito bissexta, assim, não é uma coisa que eu faça com frequência e que eu tenha uma compreensão muito clara do que eu estou fazendo. Acaba sendo uma atividade feita de uma maneira meio intuitiva. Assim, isso, exatamente. Mas a experiência na edição, na editora, me mostrou o seguinte: os tradutores especialistas acabam fazendo bons trabalhos de tradução. Sim. Às vezes mesmo tendo a insegurança de não ter sido tradutor, né? Entrando no livro, nosso tempinho do primeiro bloco já está quase acabando, mas assim, o livro do Gans, todo o livro dele vai fazer um contraponto, na verdade, para afirmar as ideias dele sobre o que é uma teoria científica, e ele vai travar um debate ali com o empirismo, né? Na ciência. Então, você podia começar a falar um pouco disso para a entrada aí no livro? Então, eu vou tentar... Nem que eu tenha que cortar aqui um pouquinho antes do intervalo. Mas... Nós vamos... eu acho que uma maneira de entender a discussão que ele coloca ali é justamente nessa linha que você destacou, né? Entender que há uma outra abordagem que não é a dele. Então, portanto, o tempo todo o livro tem esse clima de uma polêmica, ele está polemizando, às vezes não é tão nítido a pessoa com quem ele está conversando, mas outras vezes ele explicita o adversário, inclusive ele faz questão de trazer os contra-argumentos. É um típico livro de filosofia, né? Onde o que mais interessa é a articulação de argumentos. Né? Não, sim, é um debate de altíssimo nível, até porque as pessoas com as quais ele está discutindo são amigos dele, são pessoas com quem ele tem debate frequente. Entre eles, o mais destacado, que é um filósofo canadense, de origem holandesa, família de origem holandesa, por isso o nome é holandês, que se chama Bas van Fraassen. Esse é o principal autor com o qual ele dialoga, né? São amigos pessoais, né? Tem muitas convergências em outros pontos. Nesse ponto tem completa divergência. O Van Fraassen, ele pode ser considerado, e a posição que ele representa pode ser considerado uma revisão de uma posição que no século XX teve uma importância muito grande, que era o positivismo lógico. Né? Também o positivismo lógico é uma abordagem empirista da ciência. Né? O Van Fraassen faz uma mudança completamente, um outro ponto de vista, um outro ponto de partida. Ele não parte das mesmas concepções do positivismo do século XX, lá da primeira metade do século XX. Ele já parte de um ponto de vista completamente diferente daquilo que se chamou abordagem semântica de teoria científica. Então, é uma abordagem muito mais da lógica do que vem da interpretação de sistemas formais e tal. Bom, mas o que o Michel Gans diverge dessa concepção? Porque essa concepção, ela deu um formato mais conceitual àquilo que é mais ou menos a nossa visão mais, digamos, comum das teorias científicas, que é um grande sistema formal, que é um formalismo. As teorias científicas são sistemas que se constroem normalmente com a linguagem matemática, até, né, se tratando de ciências da natureza,
né? E que, portanto, elas são sistemas para fazer cálculos, né, basicamente. Com grandes, digamos assim, com grandes a priorísticos. Isso, exatamente. Com questões que parecem, então, completamente desvinculadas do real, né? Daí a ideia da metafísica. Exatamente. Quando o Michel Gans coloca essa questão de uma metafísica da natureza, já mostra que ele não tem essa abordagem, porque um sistema totalmente formalizado, numa linguagem formal, ele abandona todo tipo de consideração especulativa sobre o que significa aquilo, o que aquele formalismo quer dizer. Não quer dizer nada, o formalismo quer dizer o que ele diz quando ele relaciona símbolos com símbolos, né? Sim. Essa é uma abordagem muito resumida, né, muito grosseira, feita aqui para a gente ter uma primeira aproximação do que é a visão empirista das teorias científicas. O Michel Gans quer olhar diferente. Ele quer olhar as teorias científicas e ver os referentes desses símbolos, né? Não é que ele abandona, que a teoria não diz que teorias científicas não são construídas com base em linguagens formais. Não, são linguagens formais, são sistemas formais. Mas ele quer reforçar a ideia de que esses sistemas formais querem dizer alguma coisa. Eles querem falar de um mundo. E ele quer reforçar a ideia de que esse mundo é necessário para que o próprio sistema faça sentido como um todo. Sim. Né? É essa abordagem, então, do ponto de vista realista. Então, portanto, é isso que se contrapõe ao empirismo, né? É uma abordagem realista. E, como todo realismo, a realidade aí não é só aquilo que se vê. Exatamente. Né? É bem mais. Tem muito mais coisa por trás da aparência. Continuamos né? no segundo bloco. Você está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje, eu converso com o Eduardo Barra sobre os livros Uma Introdução à Metafísica da Natureza, de Michel Gans, e Comentário de Texto Filosófico, de Eveline Roguet. Então, você estava entrando aí nas ideias do Gans, né? Gans. Uhum. A posição dele vai diferir fundamentalmente da visão empirista, sim, né? Sim. Mas como é que fica a realidade para ele? Você estava falando um pouco que ele vai chamar do realismo. Exatamente. Né? A gente ser realista com respeito às coisas que estão diante dos nossos olhos ou ao acesso do nosso tato, né? Não muda muitas coisas, né? Isso um empirista poderia concordar, né? Sim. Então, portanto, não há muita divergência entre um empirista e um realista sobre a realidade que está acessível imediatamente aos nossos sentidos. As questões começam a ficar mais polêmicas quando começamos a falar da realidade que os símbolos das teorias científicas querem representar. Então, eles querem representar coisas que não são acessíveis aos sentidos, né? Estruturas atômicas, claro. Estruturas de DNA, né? Coisas que são também muito grandes, né? Como as placas tectônicas, por exemplo, que formam a parte mais interna do planeta, né? O universo, o Big Bang, né? Que foi uma coisa também extraordinariamente grande. Então, não quer dizer porque é uma coisa pequena, né? Que se escapa aos nossos sentidos. Às vezes ela escapa porque, de fato, ela não tem como ser observada na sua totalidade. Normalmente, o que nós temos de evidência sensível desses objetos são seus efeitos, né? Então, se supõe a existência deles. Para um empirista, a suposição é permanente, né? É como se a realidade fosse montada com base naquelas coisas, né? Para um realista, não. Ele vai tentar, entre outras coisas, explicar o sucesso da ciência com base nisso, né? Então, ele diz, olha, a ciência faz predições e alcança resultados surpreendentes, a gente pode antecipar uma série de fenômenos na natureza, isso, o que explica esse sucesso da ciência é justamente porque a ciência, o que está previsto lá nas teorias científicas, né, estruturas subatômicas, etc., aquilo de fato existe. Né? Uhum. Então, essa é uma evidência indireta para nós podermos constituir uma crença nesses objetos que, em princípio, são apenas mais um dos símbolos sem significado presentes numa teoria. Né? Daí seria esse pressuposto universal, na verdade, que está
tá colocado lá nas principais leis dessa teoria. Exatamente. É quando, então, até isso é uma das questões que o Gans quer discutir, né? Com base em que nós supomos que uma teoria é universal, né? E uma das possibilidades seria que a gente conseguisse enumerar todos os casos, mas isso é impossível. Isso existe já um consenso filosófico desde do final do século XVIII, com um trabalho fantástico de um empirista inglês chamado David Hume, onde se abandonou definitivamente a ideia de que, para a gente usar um enunciado universal, né, que é a base de uma teoria científica, né, todos os corpos obedecem a determinadas leis, nós tivéssemos que observar todos os acontecimentos. Isso é humanamente impossível. Então, né? mas o que nos assegura da universalidade das leis? Porque nós supomos a sua necessidade. Então, como elas são necessárias, né, e esse é o próprio sentido de falar de uma lei científica, né, porque ela se torna impositiva, né, ela não é uma decisão ali momentânea, conjuntural, não, ela é uma isolada, necessidade. Né, porque ela né? É isso que vai traduzir a sua universalidade. Ela é universal porque ela é necessária. Né? Aí a pergunta continua. E por que é necessário? O que na natureza há, né, que se baseia essa necessidade? Né? No caso de um sistema formal, a gente sabe, porque o formalismo ele tem, né, as suas necessidades. Né? Quem conhece álgebra muito simples sabe que eu não posso, se uma coisa é maior do que a outra, né, ela não pode ser menor do que a outra. Né? Há necessidades que os próprios símbolos nos impõem. Né? Sim. Mas e na natureza? Como é que a gente acha a necessidade da natureza? Segundo o Michel, é porque nós falamos de coisas que estão lá na natureza. Embora nós não vemos diretamente, nós não temos acesso sensível a essas realidades, são realidades que estão na base do que nós conseguimos ver. Né? Isso, inclusive, é a metafísica. Claro. Né? Quando a gente fala de metafísica, a gente fala de uma coisa que está para além da física, mas não está para além num lugar completamente separado do mundo da física. É que ele está na base das coisas que são físicas. Sim. Né? Por isso que a abordagem dele é uma abordagem metafísica. É uma questão que me ocorreu lendo o livro, porque eu sou linguista, um linguista mais informal, digamos assim, Sim. E na linguística o pessoal gosta de separar a linguística, filosofia da linguística, que seria mais formal, a filosofia da linguagem, que abandonaria, de certa maneira, esses processos mais abstratos. Daí fiquei pensando, toda a discussão do Gans, ela vai para as ciências da natureza mesmo. Ele não, os pressupostos dele não seriam aplicados às ciências ditas humanas, né? Sim, assim, os objetos imediatos dele não são as ciências humanas, né? Não é com essas teorias que ele está lidando. Até porque, no caso das ciências humanas, o que nós chamamos de uma teoria é algo muito diferente. Né? Na teoria, nas ciências naturais, uma teoria é o resultado de um trabalho coletivo, daquilo que se chama, talvez até já na mesma linha do Thomas Kuhn, né, que eu havia citado antes, de comunidade científica. Então, o trabalho coletivo, hoje, por exemplo, podemos falar de mecânica newtoniana. A gente pode achar que esse newtoniano aí é porque veio lá do Newton. Remotamente veio do Newton, mas o Newton não existe mais para essa mecânica. Né? Se o Newton revivesse hoje, voltasse lá do século XVII, ele não entenderia nada do que está se falando em nome dele. Muita carroça já andou aí. Então não tem autoria nas teorias das ciências naturais. Né? Isso não acontece nas ciências humanas. As teorias nas ciências humanas, de tempos em tempos, sempre aparece um movimento de voltar às fontes. Né? Então, assim, vamos voltar ao que tal autor fez, falou, para a gente tentar desfazer esse nó conceitual que aconteceu aqui. Né? Então, é como se as teorias das ciências humanas elas não tivessem essa apropriação por uma comunidade inteira, né? E pudessem ser modificadas ao longo do tempo e elas fossem se constituindo um referencial comum para toda uma comunidade. Elas acabam ficando muito ligadas à sua fonte, à sua origem, né? E tendo muitas divergências. Né? Então, uma mesma comunidade científica pode ressoa de ter formas 3, 4 teorias diferentes que estão animando o trabalho daquela mesma comunidade. Né? Legal. Eduardo, nosso tempo está quase acabando, não podemos deixar de falar do comentário de texto filosófico. A TV passa muito rápido o negócio. Você não traduziu esse aqui, mas você trouxe, levou para a editora, né?
Sim. E outros tradutores fizeram um trabalho, acho que também um grupo que trabalhava contigo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco qual foi a ideia de levar o comentário de texto filosófico lá para publicar, né? Qual é a importância desse texto, né? Pois é, esse é um livro que no Brasil, assim, nós não tínhamos até então, e continuamos não tendo, nada parecido com ele, né? Que é um material que pode até à primeira vista parecer assim, um manual prático, né? De como tratar a leitura de textos de filosofia na escola básica, né? E particularmente o ensino médio, né? Onde é possível tratar alguns textos filosóficos mais densos, embora exista também algumas escolas que já façam isso no ensino fundamental. Então, é um material para tratar desse tipo de preocupação do ensino da filosofia, né, que deve ser aqui, sobretudo aqui no Paraná. Né, a gente poderia falar até de uma escola paranaense de ensino de filosofia, né, que consolidou aí a partir dos anos 80, por aqui, quando o governo do Estado... ainda por volta de 2010, 2009, isso ficou bem consolidado aqui, quando o governo do Estado, a Secretaria de Educação, iniciou um trabalho de produção de um material didático que circulou pelo Brasil inteiro e é comemorado no Brasil inteiro como um livro didático ideal. Ele não tem tanta aplicação em sala de aula, em virtude de algumas dificuldades, entre elas a falta de um material como esse, né, que orientasse o trabalho do professor com esse material. Esse material produzido aqui se chama Antologia de Textos Filosóficos. Né? É um material que foi uma coletânea de textos filosóficos, traduzidos, na maioria deles, por professores aqui do Paraná, convidados pela Secretaria da Educação. E esse livro é uma espécie de apoio a esse tratamento da história do ensino da filosofia, com base na leitura de textos filosóficos. Né? A autora é francesa? A autora é uma professora do ensino médio francês, né, lá chamado Liceu, né, a escola de ensino médio francesa. Ela tem atuação, inclusive esse livro dela é voltado para os seus próprios alunos, né? Ela usa ainda com seus próprios alunos. Eu tenho acompanhado o trabalho dela pelo site, ela mantém um site com o material didático que ela prepara. E nós até esperávamos ter a visita dela aqui. Por algumas contingências não conseguimos. Que pena, né? Que pena. Mas é muito oportuno, né, a gente voltar a esse livro, ele já tem algum tempo. Esse livro foi publicado pelo... o grupo que traduziu é o grupo do PIBID, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Perdão, Iniciação à Docência. Esse grupo... Não, são graduados, graduandos. Com o apoio de alguns pós-graduandos, né, que também atuaram, professores, nós mesmos, eu atuei junto com, em algum momento, eu escrevi o prefácio do livro depois, né, para poder ambientar, fazer assim, mostrar qual que é a conjuntura da escola francesa, por que isso aparece lá e por que isso está sendo trazido para o Brasil. Né? Então, eles elaboraram e continuam, alguns levaram para a escola, já tem algumas escolas que estão usando esse material, né? A gente tem notícias, inclusive, de escolas que adotaram esse livro, né? A gente espera que isso aumente, né? Com o amadurecimento do ensino da filosofia, porque esse foi talvez um dos piores, a parte mais, digamos assim, dramática da suspensão do ensino da filosofia que ocorreu aí durante os anos da ditadura. Né? Que a gente perdeu esse vínculo com a preparação de material didático. Eduardo, legal. Obrigado pela entrevista. Infelizmente, o tempo já acabou. Agradeço a você pela oportunidade de falar desse trabalho. Os livros Uma Introdução à Metafísica da Natureza, de Michel Gans, e Comentário de Texto Filosófico, de Eveline Roguet, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Gostaria de lembrar, quem nos assiste, que a editora da UFPR oferece 20% de desconto em todo o catálogo da editora para toda a comunidade universitária. Esse desconto também é estendido a todos os outros professores de universidades públicas ou privadas e também da escola básica e de outras universidades. Se você estiver fora de Curitiba, quiser comprar os livros, entre no site editora.fpr.br ou acesse o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.